Para melhorar o traço no nosso desenho ou na pintura, temos que educar a mão. A educação da mão é muito importante para conseguir bons resultados. E nesta lição eu vou-vos dizer o que é que temos que fazer para conseguir melhores traços e melhores resultados. Vamos a isso. Para educar a mão é fundamental ter como mínimo um papel e um lápis. Quanto ao papel, não vou dizer muito, qualquer papel serve para nos ajudar a dar os passos de educação da mão. Quanto aos lápis, há muita variedade, dos mais duros, 8H até ao 8B, que são os mais brandos, mas eu recomendo que utilizem uma gama média, uma gama escolar, o número 2 igual ao B, ou um HB, ou um 2B. Temos o lápis, temos a folha. Como é que se pega no lápis? Quando aprendemos a escrever, aprendemos a segurar o lápis muito no extremo para fazer as letras, para escrever. No caso do desenho, é muito importante deixar bastante mais espaço entre os nossos dedos e a ponta do lápis, para que o desenho fique mais solto, para que o traço fique mais livre. A nossa mão, a nossa mente, funciona como os músculos dos atletas. Os músculos dos atletas vão ganhando dimensão, vão ficando adaptados àquilo que fazem. Os tenistas ficam com o músculo do braço direito mais desenvolvido, os corredores desenvolvem os músculos das pernas. É fundamental treinar para conseguir que o nosso músculo, a mão e acompanhada com o nosso cérebro, consigam então desenvolver mecanismos automáticos de fazer os traços de acordo com aquilo que pretendemos fazer. Tal como os atletas querem correr mais, nós queremos fazer traços mais perfeitos, traços mais limpos, mais interessantes. Outra coisa que eu vos recomendo, antes de começar aqui o nosso treino, é utilizar uma folha de papel para colocar a mão quando estamos a fazer desenhos, para não sujar a folha. Mas a nossa mão é gordurosa e quando houver carvão, o carvão agarra-se aqui à gordura da nossa mão e depois espalha-se pelo resto das folhas. E ao fim não damos conta, quando levantamos a mão, temos parte da folha cheia de cinzento, um cinzento de carvão que se agarrou à nossa mão. Então, e como é que vamos treinar? Vamos treinar traços fazendo muitos traços. E vamos começar por fazer traços da forma que me parecer mais lógica. Pode ser este traço aqui diagonal. E vamos fazê-los paralelos uns aos outros. Um pedaço. Depois fazemos outra vez. Depois fazemos outra vez. Vocês quando fizerem não vão ter esta forma, vão ter a sua forma, mas o que é importante é fazer esta paralelos uns aos outros e com a mesma distância, mais ou menos. Depois, outros traços, não é? Vamos treinando, por exemplo, os traços verticais da mesma forma. Verticais, juntinhos uns aos outros, paralelos. Agora, como é que eu estou a fazer estes traços? Eu estou a fazer estes traços com a mão apoiada. Isto quer dizer que estou a mexer os dedos. Não estou a mexer o pulso, mas estou a mexer os dedos, tal como escrevemos, como fazemos com a escrita. Isto acontece, não é? Quando os traços são pequeninos, porque a partir de uma certa altura eu já não consigo, não é? Já não consigo fazer traços maiores se não mexer a mão. E eu não estou a falar de mexer o pulso, eu estou a falar de mexer os dedos. Portanto, este treino específico que eu estou aqui a mostrar nesta folha é um treino para traços pequenos. Se agarrarmos o lápis na ponta, então os traços ainda são muito mais pequeninos. Assim, os traços conseguem ser maiores do que quando escrevemos. E esta é a razão de que temos que pegar o lápis mais atrás, okay? Para fazer traços ligeiramente maiores, mantendo a mão fixa no papel. A mão fixa no papel dá-nos mais confiança do que se estivermos, não é, a fazer este mesmo exercício sem apoiar a mão. Por isso é que é o papel, apoiando a mão, fazendo os tracinhos. E vamos continuar a fazer mais treinos. Agora vamos treinar os traços horizontais. Aqui, vejam a minha mão, já se desloca. Já não mexo os dedos, já mexo
a mão. Não estou a mexer o pulso, atenção. Estou a mexer, algures, aqui o cotovelo. E a mão arrasta-se, não estão paralelos. Mas é isso que temos que treinar. Tá? Paralelos, mais paralelos. Estava-vos aqui a explicar, estava a sair daqui do paralelismo. Mas vocês vão verificar que alguns são mais difíceis do que outros. Não é? Estes são mais naturais, estes são mais naturais, estes já são menos naturais. E agora também a outra forma, a diagonal inversa a esta, também com os dedos. Estão a ver? O lápis mais à frente para permitir que... E vocês vão com estes exercícios encontrar a vossa forma. Portanto, estão a ver a folha? Serve para quando nós estamos a desenhar já da parte direita, mais à esquerda, quando a parte direita já tem desenhos. Os traços não são só retas, os traços também são curvas. Mas podemos começar por, e as curvas são um bocadinho mais difíceis, fazer aqui alguns quadrados para treinar, desenhar uma bola. Vejam também com a mão, estou em cima do papel, certo? Mas aqui também, tal como aqui na parte mais horizontal, não estou a mexer os dedos. Seria muito difícil fazer isto com os dedos, por isso estou já a mexer o ombro e a manter fixo esta parte da mão. Vocês vão habituar-se, vocês vão perceber, ou seja, o vosso tal treino de músculo vai perceber que é melhor, neste caso, fazer com a mão completamente parada, com os dedos, e neste, mas aqui e aqui, e também aqui nos verticais, a mão não mexe, é o cotovelo ou o ombro. Aqui, neste caso, podem treinar para chegar aqui à nossa circunferência, podem treinar por partes, fazer aqui quartos, fazer aqui meias luas, sempre orientados com o... e depois então fazer aqui, por exemplo, meias luas para cima, meias luas para baixo, até conseguirem depois fazer sem o quadrado. Este é o treino. Também os célebres S's. Célebres S's, e aqui é a mesma coisa, tentar fazer paralelo, mudar a dimensão do S para, se não for um S, para outras zonas, também treinar. E com isto vão treinando as diferentes formas de fazer traços. Com estes traços, o que nós conseguimos fazer também, e continua a ser um treino, é fazer traços em cima de traços. Se eu pegar aqui no nosso, estou a mexer a mão, eu não tive a pensar, o meu já estou a fazer mais rápido, mais separado no princípio, não é? Agora ponho vertical. Estou a usar um lápis número 2, igual a B. Agora volto a fazer diagonal. Estou sempre a fazer a mesma força, mas vocês já estão a ver que eu estou a criar aqui, agora esta diagonal assim. Vocês já estão a ver que eu estou a criar aqui um degradê com base nos treinos que eu fiz dos traços. E se vocês treinarem muito estas, vão ter mais facilidade em fazer estas. Também se conseguem fazer, eu vou utilizar aqui um lápis 6B também se consegue fazer este degradê, e vocês fazendo aqui os traços com um lápis B e depois fazendo os traços com o lápis 6B. Tudo isto se consegue, vocês possam fazer também os treinos
com os lápis 6B, estou a fazer os mesmos treinos e aqui estou a juntar estes com o anterior. Portanto, e consigo depois, a perceber-me das matérias dos lápis, vou ganhando sensibilidade e mental, quase que sem me aperceber, de fazer as coisas naturalmente. É isso que consiste o nosso treino. Treinem muito, façam folhas cheias destes, depois outra folha cheia destes, depois outra folha cheia destes, e vão vendo que ao fim melhoram. Quando estiverem assim já fartos disso, podem fazer então um exercício prático que consiste em utilizar os traços, não é, para fazer uma maçã. Com, por exemplo, os traços, deixem ver, se eu preciso da folhinha, ponho os traços verticais no fundo. Aqui até podia, por exemplo, agora com o lápis 6B sobrepor. Uma recomendação, se quiserem pôr um lápis por cima do outro, comecem sempre pelo mais clarinho ou mais duro e depois vão ao mais escuro. Se for o contrário, não vai resultar. Depois aqui na nossa base vamos fazer diagonal. Vamos fazer diagonal. E depois, dentro da nossa maçã, vamos acompanhar aqui as formas. Vamos deixar aqui um espaço, uma luz. Vamos deixar aqui outra luz e outra luz, por exemplo, aqui. Vamos acompanhar as formas da maçã, portanto, as linhas exteriores. E vamos sombreando, vamos escolher qual é que é o lado da sombra, por exemplo este, e vamos então sombreando com traços na parte, aqui também tem aqui por exemplo podemos fazer uma circunferência, não é? Traços mais ou menos para aqui para o caule. Vamos sombreando com traços, aqui a sombra, outra vez, mais aqui, não nos esqueçamos de deixarmos aqui aquilo que são as que eu determinei como sombra, e depois, no fundo, isto é um exercício de traços, não vejam isto como desenhar uma maçã. E pronto, façam isto várias vezes, e neste caso, podemos ir aqui ao 8B, não é? Para fazer aqui a sombra da maçã no chão e dar-lhe, no fundo são traços, não é? Dar-lhe aqui mais na parte de baixo uma corzinha. Façam traços, façam sombras, treinem. O treino é o fundamental do exercício. O treino é a única forma de melhorar as nossas competências naquilo que queremos fazer. Neste caso, traços. Os traços são fundamentais para o desenho e para os esboços da pintura e também, mais tarde, quem pinta com o pincel também vai beneficiar desta mecânica, vai beneficiar deste treino e por isso não deixem de o fazer, mesmo que o vosso desejo seja pintar. Se for desenhar então, os traços são fundamentais, porque em cada desenho há traços. Subscrevam o meu canal e ativem o sininho e vejam também este vídeo que eu vos deixo aqui em referência, porque este vídeo vai-vos dar uma visão ainda mais alargada sobre aquilo que é necessário ter, em termos de competências, para evoluir no desenho e também na pintura. Obrigado por verem e até à próxima.